Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas, Paz e Bem. Estamos gravando aqui mais um vídeo então, sobre os livros históricos, que a gente chama também a história de Israel. Então, na teologia bíblica, então, a gente trabalha Pentateuco, a gente trabalha os livros históricos, livros sapienciais e depois também os livros proféticos, que a gente chama de literatura profética. Muito bem, nos livros históricos, que nós estamos aqui então começando a conversar com vocês, começa no livro de Josué, porque o livro de Josué já é o sexto livro da Bíblia, né? Porque nós temos primeiro o Pentateuco, que é os primeiros livros da Bíblia. Aí depois vem Josué, né? Juízes, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis e segundo Reis, que a gente chama de livros históricos. E ele é chamado também, lá no Evangelho segundo Mateus, quando Jesus fala, está na lei e nos profetas. Lei, quando Jesus fala lá, que é chamado lá na Bíblia hebraica, é a Torá. É os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando ele fala livros históricos, ou melhor, os profetas, está na lei e nos profetas, para nós é livro histórico. Na Bíblia hebraica é o livro dos profetas, é os chamados profetas menores. Mas está certo, aqui já vê que o Josué foi um grande profeta. Quer dizer, Moisés também é chamado de profeta, né? Quando Moisés terminou o seu tempo aqui na terra, que está no livro do Deuteronômio, capítulo 34, de 1 a 12, ele, uma história muito bonita, está contando ali, né? Nesse momento que ele vai fazer a sua passagem, o Josué entra em cena. E ele continua. Então, o livro de Josué é um livro histórico. O primeiro Samuel, o segundo Samuel também é livro histórico. O primeiro Rei e o segundo Rei são livros históricos. Mas é chamado, na Bíblia hebraica, de profetas. Porque no primeiro livro de Samuel, o segundo, Samuel é um grande profeta, né? Um grande profeta, é o Samuel, um grande profeta. E no primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis, parecem os grandes profetas não literários, que é o profeta Isaías, ou melhor, profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Aías de Silo, profeta Natã, a profetisa Uda, aparecem muitos profetas também aí então, nos livros históricos, né? Aqui, então, é classificado como livro histórico. E na Bíblia hebraica, então, diz que são livros proféticos, né? Mais tarde, quando o Josué, então, pelas tradições, as tradições orais da Bíblia começou a ser escrito, diz que Josué, ele organizou as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel, então, passou a ser, como o povo era escravo no Egito, então passou pelo deserto, né? Passou pelo Mar Vermelho e entrou na Terra Prometida. Então foi chamado lá de os primeiros jeitos de organizar em comunidade, em tribos, vamos dizer assim, né? E o número 12, a partir daí, passou a ser um número simbólico. Porque a Bíblia, para a Bíblia, número 12 não é um número. Para eles é uma simbologia, significa totalidade. Porque a Bíblia, os números na Bíblia não é matemático, significa algumas coisas. Por exemplo, o número 3 é o número de Deus. O número 4 é o número da vida, a criação. Então, 3
mais 4 são 7. É o número da plenitude. A gente aprendeu isso aí, né? O que é plenitude? É perfeição, que é Deus mais a vida, mais a criação. E 4 vezes 3 é 12, que significa totalidade da perfeição. Bom, e lá nas 12 tribos de Israel, então eles se organizaram, né? Em solidariedade econômica, quer dizer, partilha da comida, dos bens, partilha do poder, né? Partilha da palavra. Aí vai aparecer bastante interessante isso aí, lá no livro de Josué, e a gente vai ver mais isso aí. E também lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, 17 a 20. E Jesus fala que o mais importante aqui não é a lei. O mais importante aqui é a lei mais acrescentada ao amor, né? Então tiveram a solidariedade econômica, né? Exército popular, lei a serviço do povo. Já os livros dos juízes, o que mais chama a atenção no livro dos juízes é que lá não tinha rei, né? Nas duas tribos de Israel não tinha rei. E eles se organizavam, então, em, vamos por assim, em clãs, vários clãs formavam uma tribo. E várias tribos formou Israel. Para formar um clã, então eram várias famílias, mais ou menos 40, 50 famílias, e ali era organizado em clãs, que Jesus retomou bastante importante, retomou isso aí, bem importante isso aí, para o Novo Testamento, como viver em comunidade. E hoje também, né? E até Israel, até agora, ainda tem o kibbutz, que o pessoal se organizava em pequenos grupos e ali estudava, ali trabalhava, ou melhor, estudava não, estuda, trabalha, porque até hoje tem lá em Israel isso aí. Então a grande importância dos livros históricos, que vai contando toda essa história aí no livro lá dos juízes, né? E lá no livro dos juízes vai para como é que Israel foi organizado. Já que não tinha mais rei, foi colocado os juízes, né? Então cada tribo tinha um juiz que tomava conta lá e tinha mulher também juíza, né? É só nós ver lá no livro dos juízes, capítulos 4 e 5. Fala da Débora e da Jael, as mulheres também que ajudavam a organizar e a pensar lá em Israel. E também tem aqui outra parte muito importante nos livros históricos, né? Que é a questão dos 10 mandamentos, né? Que é o decálogo, que ele aparece no livro do Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, e vai aparecer também no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 6 em diante. É bastante a gente ver lá que a grande importância do decálogo, no caso do Êxodo, e também tem lá no Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6, é o refrão. Eu sou o Yahvé, seu Deus, que tirou você do Egito, da terra da escravidão. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não desejar nada do próximo, não matar, honrar o pai e a mãe, tudo isso aí é importante a gente entender lá, a questão do decálogo, né? Não roubar, não desejar nada dos outros, nem terra, nem boi, nem a esposa, nem o marido. Então é uma maneira que eles arrumaram de organizar isso aí, né? De organizar a questão aqui. Outra coisa importante também é o livro de Samuel. O livro de Samuel, ele vai falar, muito importante aqui,
é que quando o pessoal quis ter um rei, né? Quis ter um rei. E aí o pessoal já estava organizado há muito tempo, uma tribo ficou mais rica do que a outra, por causa da tribo de Benjamim ficou mais rica, e queria, de tudo quanto é jeito, vender seus produtos para fora. Quer dizer, a ganância, o poder, sempre o ser humano foi assim, dá no coração do ser humano querer poder, ter mais dinheiro, querer ser mais importante do que o outro, do que a outra. E a tribo de Benjamim ficou mais rica. Então queria vender seus produtos para fora. E queria acabar com aquele projeto de unidade. E pedir um rei. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. 8, 9, 10. E ali vai aparecer uma grande luta. Aqueles que querem o rei e aqueles que não querem rei, querem viver em comunidade. Mas aqueles que querem o rei, ganhou. E o primeiro rei foi Saul. Está aqui no livro de Samuel. O segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão. Aí, você lendo toda essa história assim mais de perto, você vai ver que todos os reis, infelizmente, deu errado. E quando Salomão morreu, que ele foi o último rei, chama aqui a monarquia unida, o reino se dividiu. Era 12 tribos, se dividiu. 10 tribos ficou o reino do norte e 2 tribos o reino do sul. Aí o que aconteceu nessa briga aí, né? Se enfraqueceu, com um brigando contra o outro, que até no ano 722 antes de Cristo veio o grande poder, que é a Síria, né? o Império Assírio, e derrotou o Reino do Norte, e derrubou, conseguiu tomar conta. Lá ficou pertencendo o reino da Síria agora. E sobrou o reino do sul, que resistiu, não caiu na mão dos assírios, só foi cair na mão dos babilônios no ano 586 a.C. Isso é muito triste isso também, né? E dentro também do livro histórico, nós temos o primeiro livro das crônicas e o segundo livro das crônicas. É um livro que retoma toda a história de Israel. Começa a contar desde Adão até chegar aqui na época dos exílios. É um livro muito interessante. E temos outros também, livros históricos, é o livro de Esdras e Neemias. O livro de Esdras e Neemias é um livro que está depois do exílio. Veio o exílio da Babilônia, passou 50 anos, aí o Nabucodonosor foi derrotado pelo Ciro. Foi o novo imperador da Pérsia. Está tudo dentro do livro histórico. E esse Ciro tinha uma nova política de escravizar o povo, deixar o pessoal voltar para a sua terra e recomeçar de novo lá. E o livro do Esdras vai contar essa história. Esdras era um sacerdote, um doutor da lei. E ele foi nomeado pelo rei da Síria para voltar até Israel e reconstruir a religião, reconstruir o templo que o Nabucodonosor tinha derrubado. E junto com ele foi o Neemias, né? E esses 2 homens foram lá para reconstruir Israel, de acordo com a lei do seu Deus, que é a lei de Deus que o povo tinha, e reconstruir as muralhas. Quer dizer, o Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém, destruído o templo, e tinha que ser reconstruído de novo. E o profeta Zacarias e Ageu estavam juntos nessa época para poder reconstruir, então, o templo de Israel. Então é um livro bastante importante também para a gente estudar, né, essa questão aqui. E o livro de Esdras, pessoal, é bastante interessante, porque o Esdras, ele pega a carta branca do rei da Pérsia para voltar para lá para ensinar o povo. Mas que lei que ele ia ensinar? Então, se vocês lerem lá o Esdras, a partir do capítulo 7, o versículo 25 a 27, é bem claro. Diz assim, olha, você volta, está escrito assim, Esdras, doutor da lei, você volta para o seu povo, ensine-os a lei do seu Deus,
que é a lei do rei. Quem não obedecer à lei do seu Deus será castigado, será exilado, será multado, preso. Então, quer dizer, aqui é bem claro. Você vai ensinar a lei do seu Deus, que é a lei do rei. Então, não é a lei de Deus, né? É a lei do rei. Quer dizer, então é bastante interessante. E aqui também aparece nessa época, lá no capítulo 10 do livro do Esdras, bastante interessante pegar lá, no capítulo 10, de 1 a 5, que como é que foi o projeto do Esdras e Neemias? Foi um projeto de exclusão. Quando eles voltaram, já tinha passado 50 anos, né? 50 anos que o Nabucodonosor tinha entrado lá. Quando eles foram escravizados, não foi todo mundo. O Nabucodonosor levou só as elites. Está lá no segundo livro dos reis. Né? Só ler lá, capítulo 25, a partir do versículo 8, 24 primeiro, a partir do versículo 8 a 12, por 25 também vai falar. Ele levou os ferreiros, ele levou os artesãos, ele levou o exército, levou a elite. E ficou lá o povo da terra, né? Chamado povo da terra. E esse povo continuou trabalhando lá e produzindo alimentos, que a monarquia precisa de alimentos para comer, todo mundo precisa. E esse povo casou para eles, o povo que estava ligando a religião, casou com qualquer uma mulher lá, casou com mulher estrangeira. E quando o Esdras voltou, foi 50 anos, estava todo mundo misturado à raça. E ele queria eliminar essa mistura, para purificar a raça. Então, o que ele lá no capítulo 10 é bastante interessante, que ele faz uma grande celebração, né? Veste aquelas roupas lindas de sacerdote, e quando ele entra no templo, ele está chorando. O grande pecado que nós fizemos foi casar com mulher estrangeira. Aí o pessoal, e agora? O que vamos fazer? Não tem nenhum problema. Manda a mulher embora junto com os seus filhos. Quer dizer, o cara tinha construído um sítio, uma fazenda, seus bens, vai mandar a mulher embora junto com os seus filhos e ele fica, a fazenda fica. Quer dizer, que era uma maneira econômica também, né, de excluir as pessoas. E isso aí também vai aparecer, pessoal, no livro do Gênesis, é o capítulo 21, a partir do versículo 8, quando o Abraão, né, Sara, manda Agar embora com o filho de Abraão, que é o Ismael. Para quê? Para que o Ismael não herdasse a herança de Isaac, que tinha acabado de nascer. Olha aí. Mas por que essa história aparece lá no Gênesis, a gente está falando do livro histórico? Porque a Bíblia foi escrita muito tempo depois, vocês já sabem, 1000 anos depois. Então, quando vai escrever, estava acontecendo isso aqui agora, na época do Esdras. Então, eles retomaram Abraão. O Abraão fez assim também, então vai ter que fazer assim também. Abraão mandou Agar embora com o filho dele. Olha, é a mesma coisa que o Esdras está fazendo, exclusão. O Abraão excluiu o filho e a mulher que ele tinha, e também agora estão excluindo. Só que dentro deste projeto tem o livro de Ruth. O livro de Ruth é uma novela, né? Que é um projeto de inclusão, é o contrário. Quando Esdras e Neemias vai ao contrário, excluindo, a Ruth vai incluir. Porque ela é uma moabita que vai morar, ela é moabita e vai morar em Judá. E ela era casada com o filho da Noemi. E ela fala, olha, a sua terra é minha terra e seu Deus é meu Deus. E a Ruth depois foi morar com Boaz. E Jesus é descendente de Ruth. Olha que interessante. De uma mulher estrangeira. É só você ler lá o capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. Está lá no versículo 4, se não fala a memória agora. Ó,
Começa em Jesus, é descendente de Abraão, é descendente de Ruth, de Betsabeia, né? Betsabeia, que é a mulher de Davi, é descendente depois vem até chegar Maria, né? A prostituta de Jericó, né? Também aparece lá, né? A Raabe, a prostituta de Jericó, a Tamar, primeiro é a Tamar, depois Raabe, depois Ruth, né? Depois Betsabeia, 4, depois Maria, 5, são de quem Jesus é descendente. Muito bem, pessoal. Aí, até vou pegar aqui para vocês, acho que é bom a gente dar uma lidinha aqui, o capítulo 5 do livro de Esdras, né? Ou melhor, perdão, do capítulo de Neemias, tá? Aqui vai falar no capítulo 5 do livro de Neemias, versículo de 1 a 5, vai dizer então que essa exclusão estava dando uma grande tristeza para o povo. Quer dizer, exclusão é o que acontece hoje. Desemprego, fome, povo sem terra, massacrando os índios, violência. Olha o que acontece aqui. Livro de Neemias, capítulo 5, de 1 a 5, olha lá. O povo pobre, sobretudo as mulheres, começou a protestar fortemente contra seus irmãos judeus. Isso é da época lá que eu estou falando, do livro histórico, lá da época do Persas, né? E diziam: fomos obrigados a vender nossos filhos e filhas para comprar trigo e assim comer e não morrer de fome. Outros diziam: passamos tanta fome que precisamos hipotecar nossos campos, vinhas e casas para conseguir trigo. Outros ainda diziam: tivemos que pedir dinheiro emprestado, penhorando nossos campos, vinhas, para podermos pagar imposto ao rei. Pois bem, nós somos iguais aos nossos irmãos, e nossos filhos são como os filhos deles, e apesar disso somos obrigados a sujeitar nossos filhos e filhas e a escravidão. E alguma de nossas filhas foi reduzida a escrava, ou melhor, a escravidão, e não podemos fazer nada, pois nossos campos de vinha pertencem aos outros. Olha aí, a grande escravidão, o grande sofrimento deste povo que estava sofrendo por causa da exclusão. E depois no capítulo 8, de 1 a 12, fala da formação do judaísmo. Aqui nós já vamos encerrar então a nossa história, da formação do judaísmo. O que é o judaísmo? Agora, a lei é mais importante do que Deus. Deus era grande assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Era grande. E a lei era pequena. Quando formou o judaísmo, a lei ficou grande e Deus ficou pequenininho. Por isso, quando chega lá no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, Jesus diz que Deus é mais importante do que a lei. É só você ler lá, né? É muito importante a gente refletir essa parte aí, né? E a comunidade nasce quando todos ouvem a palavra de Deus, que precisa ser traduzida, esclarecida, e ao seu significado original, explicada e aplicada à vida. Por isso que nós trabalhamos na nossa leitura popular da Bíblia, a vida e a Bíblia. Então, é Bíblia, vida, vida, Bíblia. É assim que a gente vai trabalhando a nossa história Então, leia lá o livro de Esdras e Neemias, quando você puder, livro dos reis, a grande história bonita, a história de Elias, que começa no primeiro livro dos reis, capítulo 17, e vai até o segundo livro dos reis, capítulo 2, versículo 11, no qual Elias tem uma carruagem de fogo
E Elias é arrebatado até o céu. Elias não morreu, foi levado para o céu em corpo e alma, segundo a Bíblia. Na Bíblia só tem dois que foi arrebatado. O Enoques, está lá no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 26. E aqui no livro dos Reis, do segundo livro dos Reis, capítulo 2, de 1 a 11. É muito bonita essa história. Então já vamos terminando por aqui esse livro histórico. É só um resuminho para vocês, para quem perdeu as aulas, né? E também vocês têm o texto lá para ler. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Que o Senhor sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.